Marcão! Fala, Joel! Veio, hein? E não é que eu vim te ver? Tudo bem? Obrigado, amigo. Obrigado a você, cara. Obrigado. Deixa eu apresentar aqui a equipe do Eli Albuquerque. Eles já trabalham comigo há 14 anos cuidando de segurança de cargas, tal. Oi. Ele cuida de carga, se é uma carga preciosa. Olá. Ele é especialista em garantias de carga. Brasil inteiro ele opera. O Eli Albuquerque. O Eli. Aquele ali tem uns 60 anos de polícia, ele vai aposentar. Tá com cara de polícia, né? Ele tá com esse sorriso no rosto aqui. Fazer a seguinte pergunta. Uma coisa diferente. Me inspira a ser maior ou me convida a ser menor? É bonito mesmo. É muito lindo, identifica um novo. Isso aqui é uma maravilhoso. Um lugar mais... Piracicaba é o nome indígena que significa onde o peixe para. Esse nome quem... Os indígenas que deram, que aí ficou Santo Antônio do Piracicaba. Com o tempo ele passa a ser Piracicaba. E aí você vai ver por quê. Eu falei pra ele, né? Cara, mas não fez muito seguro. Eu falei, não, aí não tem problema, pode deixar aí. Se o problema é esse, porque está do lado do escritório. O escritório é de um lado do rio e do outro lado é esse lugar que foi a fundação de Piracicaba, que é o Salto, né? E gozado, às vezes eu pego gente de Piracicaba mesmo, funcionário. Você conhece o Mirante? Não. E esse mirante, qual que é a história desse mirante? Então, é lugar onde o peixe para, você vai ver por quê. A ideia é a gente tirar uma foto que o Joel teve em Piracicaba, tirou a foto onde o peixe para, que é onde foi fundada a cidade. Então, a gente quer criar uma história para isso. História, com certeza. Maravilhoso. E assim, a gente está começando a Piracema, né? Daqui 30 dias, se você trouxer seus filhos aí, você vai ver que eles vão ver uma coisa ao natural. Como é que é? Dá pra ver? Vamos ver. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Mas dá uma olhadinha aqui, ó, nesse meio aqui, ó. Fica olhando nesse meio aqui. Olha o que tem de peixe aqui, tá? Joel, olha o que tem de peixe. Tá vendo a cota de peixe? Eles estão na fila para puxar. Tá vendo? Tudo isso aqui é peixe. E a garça para pegar. O que acontece? Aqui é um... Esse rio já teve morto. O que é renascer? Ele vive hoje. Aqui sai tudo que vai para os outros rios. O peixe para aqui, é aqui que ele vai desovar, porque ele não consegue subir. Ele está tentando subir. Por que ele tenta subir? Para achar a água limpa, que é a nascente. É da natureza dele criar os filhos no lugar limpo. Mas não consegue, né? Daqui a pouco, ó, você tá vendo isso aqui, né? Pular. Hoje estamos no início da Piracema, tá cheia. Daqui 30 dias é 200 pulando ao mesmo tempo. É. Daqueles peixes ali... Estão tentando subir. E outros não vão conseguir, vão desovar aqui mesmo. Aqui até aquela ponte não pode pescar de jeito nenhum. Você vê, ó, peixe que não acaba mais ali, aqui, ali, ó. Aqui no meio você percebeu, é muita cota de peixe preto ali, ó. Então Piracicaba onde a água para. Lugar onde o peixe para. O lugar onde o peixe para. Piracicaba. Piracicaba. É um nome indígena que significa onde o peixe para. As companhias sempre foram de fazer competição, isso que eu estou falando para você. Por exemplo, aqui a DNA acho que foi em Nova York. Você ganhava e ela fazia uma competição lá. O que eu mais... Esse aqui, por exemplo, foi na África. Tá, e no Rally da África a gente ficou em terceiro, entre os 30 que estavam lá disputando. Mas era de um rally mesmo. Esse aqui, por exemplo, 2002, Áustria. Isso aqui foi um rally na Áustria, de carro antigo. E eu ganhei em primeiro lugar. Eu sou... Nossa, danado, hein, meu? Só que estavam lá 50 corretores, né? Então, Toco Marina, gente, já foi ouro, já foi diamante. Isso aqui é da Mafre. Isso aqui é da Unibanco AIG. Né? Legal. Meu irmão e minha mãe. Mentora. Ela é a mentora. Se fosse a maninha... Fez 87 anos domingo. Domingo, dia 22. Nossa, prazer. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Como você tá? Tudo bem? Vamos fazer uma competição daqui a pouco? É, ele tá me contando. Coisa boa, prazer. Fique à vontade. Aqui normalmente é a área comercial que quando tá aqui tá mais do que o normal, vazio. O Iago é menino dos números, aqui são comerciais. Essa comercial não é agora, antes, mostra pra ele o que você tem. Bem. Eu tenho a mesma tatuagem que você. E não é por agora. Por causa que é o estilo de tatuagem estilo dela. que eu pedi. Que linda.
Vai, faça uma foto aqui, mano. E não é de agora porque ficou, não, é de antes. Então tá vendo quando eu falo apaixonado? É de antes do... Legal. O Clay está com a gente há 20 anos, ele cuida da célula de transportes. Essa é a célula de transporte. Tudo bem, gente? Muito Bom personalizado. dia. Tudo bem? Que legal aqui, cara. Ó, tem até um cachorrinho. Você tá quanto tempo nesse prédio aqui? 2 anos. 2 anos. Bom. Tá. O Rocha é o CEO da Brisa Consórcio. Ele está comigo na Prósperos também. E esse aqui é de consórcio para transporte. Ele inovou há 6 meses atrás, criou uma ideia que Você não já existe. foi, amor? Ele estava junto comigo no Próspero. Com você. Ele tava lá. O Jorge toca essa área inteira, veio de Fortaleza para isso. Esse é o cara que eu falei que ele achou. A gente tava na call, né? Ele achou a Rua do Porto mais bonita do que a Orla de Fortaleza. Aí ficou. Ele tem essa mania, entendeu? Ele já te levou lá pra ver aonde o peixe para na água? Não, Piracicaba? Já contou a história da vida? Já, não só pra mim, ele contou pra torcida do Todo mundo Flamengo. tem que ir lá, tem que tirar foto, aí tem que dar vontade de vir trazer os filhos. Não, Aí ele conta a quer, história. né? Tem uma Eu vou- história. então, Eu vou falar pra ele. Esse é um cara que de pequena mãe dele falou: vocês não vão ser isso aqui. Andava 30 quilômetros a pé passando pro Rio para estudar. Uau. Entendeu? Não tem. Ele quer que eu fique contando essa história, cara. Eu não conto. Porque é fantástica a história, cara. Aí a mãe dele muda para Fortaleza. Pessoal, um grande dia de, vamos dizer assim, nós estamos no caminho, mas um grande dia de inflexão para o nosso grupo, né? Momento bem diferenciado. Vocês sabem que eu era fora de tudo isso aí. E tem algumas frases do Joel que, desde que eu comecei a acompanhar ele, ele perguntou para mim esses dias como que foi a nossa amizade, né? O que eu falei, Joel? Como é que foi a nossa amizade? Foi do podcast? Que era... Pediram pra você assistir um podcast. Aí depois foi no evento. Aí depois que ele foi no evento, ele entrou no programa de mentoria. Encontrei ele no programa de mentoria. Em 5 minutos ele falou 35 assuntos. A risada denuncia, né? É desse jeito. É o padrão? No final do evento, no finzinho, 2 dias, ele falou: já preciso falar com você. Só 5 minutinhos. 5. Aí eu falei: pode falar. Aí ele falou muitos assuntos. Aí eu falei: acho que eu preciso de mais tempo. Aí a gente conversou. Aí ele foi lá no meu escritório. Aí ele ficou uns 45 minutos falando. Muitos assuntos. Assim. E foi muito, eu interessado, né? Mas aí ele disse assim: meu time te adora. E aí eu falei: então vamos mandar um vídeo pro seu time. E aí eu terminei o vídeo e ele estava emocionado. E aí aquilo mexeu profundamente comigo. E aí eu me emocionei junto. E ali foi uma conexão imediata. Eu vi verdade, vi alma, vi coração, vi uma pessoa aguerrida. E aí a gente ultrapassou a relação e de negócio, virou uma relação próxima, assim. E ele tem um xodó também, que é a Emily. A Emily que trabalha comigo, é o xodózinho dele, tá? Então, que mensagem você tem para esse pessoal e depois para o pessoal geral ali? Se você puder, agora com tudo isso. Gente, primeiro é um prazer. Prazer estar aqui, tá? Obrigado. E o jeito que eu falei que eu conheci o Marcos foi desse jeito mesmo. Você imagina, eu fiquei 2 dias no evento, Rocha estava lá também, e o Marcos não falou uma palavra. Mas prestou atenção. Marcos e Rocha, e prestaram atenção o tempo todo. Então imagina na cabeça como é que ficou, né? A cabeça, vocês, né, deve ter ficado, poxa, bombando. E eu gostei do jeito, porque é parecido com o meu. Praticidade, velocidade, poucas coisas juntas, já tem insight, é uma fábrica de ideias. E você parou na minha frente e me trouxe uma ideia que não ficou tão clara, porque foi muito pouco tempo. Mas quando você sentou na mesa, você falou, foi explicando o ecossistema, porque são muitas coisas. Na primeira, você viu que eu pedi para ver a ordem cronológica de onde que juntou agora? E aí, quando você para e falou: eu acredito que eu tenho que fazer podcast. Entra num lugar que não é o podcast em si. Entra num lugar chamado comunicação. A internet, ela não é, há muito tempo, uma aposta mais. Há muito tempo. Ela é uma realidade. A internet, isso aqui é uma extensão do corpo.
As pessoas estão no celular e no celular elas fazem tudo. Inclusive conhecer essas soluções. É assim que elas conhecem, é assim que elas consomem, é assim que elas continuam consumindo, é assim que elas continuam falando, indicando, a tecnologia chega mais rápido. Eu não vendo internet, eu não vendo internet, eu uso a internet para vender o que eu tenho. Então eu vou lá na internet e falo e trago as pessoas para o meu mundo. Eu não fico na internet ensinando as pessoas a como fazer coisas na internet. Eu vou para a internet, explico, educo. Quem que é? Tem uma professora ali, é professora, né? Que você falou, quem que você falou que é professora? É professora de gestão de segurança. Eu também fui professor, né? Eu fui 12 anos professor universitário, então eu tenho uma bagagem acadêmica. Eu ia para o lado acadêmico. Minha vida foi toda desenhada para ser professor universitário. Minha vida foi desenhada para o esporte para ser doutor. Eu fiz mestrado na USP e aplicava o doutorado. Minha vida ia ser doutor USP. Essa era a minha vida. E aí eu tive a curiosidade de perguntar quanto que um doutor ganhava. E quando eu descobri quanto que um doutor ganhava, eu já ganhava aquilo que o doutor ganhava. E eu achava eles tão brilhantes. Eu falei, eu acho que eu vou ter que ensinar num outro mecanismo. Eu vou ensinar no mundo do mundo dos negócios. Então eu uso a internet para ensinar, para comunicar, para explicar, para falar. Portanto, um negócio desse que vocês têm tão grandioso, que vocês colocam a mão e vira, que vocês têm ideia de serviço, ideia de tecnologia, ideia de educação, ideia de consórcio, ideia de seguro, ideia, o truque pago, que é meio de pagamento, isso aqui, você sabe que isso aqui vai aumentar mais, né? Vai abrir mais. Isso vai abrir mais. Vai virar um ecossistema cada vez maior. Vai plugar ou desplugar e assim por diante. Saibam que o Marcos fala muito bem de todos vocês, todas as vezes que eu encontro o Marcos. Ele fala do time, da equipe, o tempo inteiro. E fala com muito orgulho. Porque ele é o prodígio, aquele cuida daquilo, não sei das coisas. Aquele eu trouxe de lá, foi a máquina revolucionária. Aquele ali, não sei o que. Ele fala com muito orgulho de todos. Você é engraçado que vai juntar. Ele me falou lá na Jotas sobre um pouquinho de cada um de vocês. Então vocês têm um representante que gosta muito do que faz, que ama todos vocês, ama o projeto, tá comprometido. Me convida para participar de alguma forma junto com vocês aqui, sobretudo nessa comunicação. Existe um jeitinho peculiar de comunicar as coisas na internet. Eu estou falando de internet, tá? Mas não entendam a internet como um pedacinho. A internet é o negócio. Por um único motivo. Chegar em mais pessoas. Um stories dura 60 segundos. Um podcast dura 90 minutos. Ela muda de ideia. Ela começa sem saber, termina sabendo. Ela começa não confiando, termina confiando. De tanto que você explica, e ela consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então a pessoa está na academia, está ouvindo, está levando o filho na escola, está ouvindo, está indo para o trabalho no carro, está ouvindo, está correndo, está ouvindo. Ela permite que você converse com ela. E é nesse lugar que isso tudo deve ser explicado, tanto para o cliente final quanto para o mercado. É nesse lugar, Marcos, que eu tenho que falar assim, eu acho que o mercado tem que estar unido, pô, a gente não tem que ficar falando um do outro. Poxa vida, o mercado tem que estar unido. Por exemplo, eu conheço lá Trinco, o Joel, o Caio, o Flávio, eles são unidos, eles têm coisas separadas. Você fala isso desse jeito, a pessoa que está ouvindo, ela fala, eu compactuo com você, eu acredito nisso também, gostei dele. Eu lembro um dos podcasts que eu assisti, tava o Flávio, tava o Clóvis, né? Você até falou para mim que fiquei até com... Eu gosto demais do Clóvis, a gente ouviu palestra do Clóvis há 20 anos atrás em seguradora, e tava todo mundo lá e o Flávio deixou o Joel sem falar, né? E depois o Flávio fala, Joel, pô, lembrou de mim, né? Ele falou, não, você tem uma capacidade de síntese e tudo mais. Ele fala que eu fui uma metralhadora, tá? Não foi 45 minutos, foi 1h30 de metralhadora, ele foi, né, bondoso comigo. Eu acabei de falar, ele falou, tá bom, essas suas dúvidas, ele pegou um sulfite, tá guardado, que eu vou colocar num quadro, eu gosto de guardar, né? Eu tenho algumas relíquias que eu guardo, tem coisa... Eu tenho as coisas que só eu tenho. Tem umas coleções que só eu tenho, uma outra hora a gente fala disso. Mas ele pôs no papel, podcast sim, alugar. Eu falei, cara, eu vou fazer um podcast, eu vou montar a sala que tenho lá.
Ele falou, quanto? Uns 3 meses. Ele falou, não, você começa em janeiro. Eu falei, não, mas é 3 meses para montar. Não, você começa em janeiro, você faz no meu estúdio. Quer dizer, do nada, você faz no meu estúdio, cara. Eu falei, Joel, mas esqueça, você faz no meu estúdio, tudo pronto, acabou, e é isso aí, e vai para cima. E a gente fez em janeiro a gravação de 3 podcasts, que sai uma terça-feira, hoje sai só uma tal. E esse é esse cara. Eu falei 1h30, em 5 minutos parece que ele entendia e parece que ele é do ramo de transporte, do ramo de frota, do ramo de meio de pagamento, do ramo de consórcio. E por isso também é o cara que tem que estar do nosso lado, eu me apaixonei por isso e eu quero te agradecer no meio de todo mundo aqui, cara. Obrigado. Você fala para todo mundo ali que estão esperando? Um dos meus melhores sonhos, eu imaginei que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Quando eu cheguei aqui, eu notei algumas coisas. A primeira coisa que eu notei é que aqui é limpo. Eu me ligo nisso, tá vendo? É uma coisa que eu reparo. Eu falei, aqui é limpo, é organizado. Eu fui no banheiro, o banheiro é limpo, organizado e cheiroso. Isso mostra muito da empresa. A empresa é limpa, pô. Eu já fui em empresas que eram muito bonitas fora, mas você vai no banheiro, o banheiro não era limpo. E eu não fui ao banheiro para ver se o banheiro era limpo, gente. Eu fui no banheiro porque eu queria fazer xixi, entendeu? Mas eu reparei nisso, isso me chama muita atenção, então isso mostra a cultura. A segunda coisa é o carinho. Quando eu cheguei aqui, tinha minha foto. A empresa é carinhosa. Ela cuida das pessoas. Eu reparei nisso. Não precisava estar ali. Eu não sabia que eu ia estar ali. E fora o sorriso no rosto de todos vocês. Laranja é a cor da criatividade. Eu reparei nisso também. Não tem como, né? O Marcos é criativo. A nossa cor é azul. Laranja vem quando tá feliz. Quando tá mais feliz é laranja. Ah, entendi. Laranja é quando vem feliz. Tá feliz. O Marcos é um querido amigo, se tornou um amigo. Eu vou falar para vocês que ele se tornou um querido amigo. Nossa relação começou com uma relação profissional, mas teve um marco muito importante. Marcos, ele, através da Sueli, que está por aqui, cadê a Sueli? Assistiu o podcast, pediu para o Marcos a escutar o podcast. Ele ouviu o podcast, depois teve um podcast presencial, ele foi ao podcast presencial, escutou, nunca tinha me visto, e aí a gente faz uma proposta para entrar num programa de mentoria, ele entra num programa de mentoria junto com o Rocha. No final do programa de mentoria de 2 dias, ele veio falar comigo, ele falou, João, eu preciso de 5 minutos para falar com você, e aí ele falou 350 mil coisas em 5 minutos. E eu nem sei exatamente o que a gente vai fazer, mas eu quero caminhar com ele. E você tem ideia, eu chamo ele um monte de coisa, gente. Eu coloquei ele num grupo de relógio comigo, tá? Eu chamo ele para ir na academia comigo. Bora na academia! Dele não vai dar. Eu chamo ele para as coisas junto comigo e ele falou, poxa, vai lá na empresa, vou. Então vocês têm um leal e firme líder, uma pessoa que quer e que me chamou para também estar com vocês. E eu também estou no time de vocês a partir de hoje. E vocês vão me ver mais vezes. Eu trouxe esse livro aqui, que são padrões de alta performance, para cada um de vocês, onde eu tive a honra de comentar os textos de Napoleão Hill. 6 rotinas que fazem as pessoas terem performance. Rotina é aquilo que a gente faz todos os dias, pessoal. E que pode mudar a sua vida. A primeira rotina é a rotina que te traz energia, rotina energética. Você tem que chegar aqui, gente, na empresa com a energia alta. Quem recebe reclamação de cliente aqui? Levanta a mão. Imagina se a tua energia está baixa. Imagina se você já está com a energia baixa, frustrado, deprimido, chateado, e aí o teu cliente que também está e que não tem nada a ver com você e ele te puxa para baixo, você deixa. Você acha que ele está falando de ti, mas ele não está falando de ti. É que ele está descontando em você. Mas não é sobre você. Agora, quando a gente está operando numa energia alta, a gente entende. Não, tudo bem, eu vou resolver esse problema. Eu vou resolver esse problema. É muito frustrante, né? Não, mas você é isso. Aí você fala, cara, não é, ele só está estressado. Porque você está operando uma energia tão alta, de consciência tão alta, que você fala, não é comigo, não tem nada a ver comigo, esse é o meu trabalho, resolver o problema das pessoas. Ele começa, sei lá, te xingando, termina te agradecendo e fala, desculpa, cara, eu só estava nervoso. Agora, se você permite a sua energia ficar baixa, você já chega aqui com a guarda baixa e desprevenido. Os dias é muito importante. A terceira rotina que tem aqui é a rotina do aprendizado. Gente, quem aprende não depende. E a única pessoa incapaz de aprender é preguiçosa. Você vai aprender até o último dia da sua vida. Aprendizado, porque o conhecimento liberta. As pessoas estão presas. Tudo na
na vida, tudo na atmosfera, tudo na natureza está em abundância. Tudo é grande, exceto a consciência. As pessoas que vivem num mundo de escassez é porque elas não têm a consciência. No dia que elas tiverem consciência do que existe, do que elas podem acessar, uau, elas vão com uma prosperidade. Isso está no conhecimento, é a rotina do conhecimento. A quarta rotina é a rotina da conexão. É conectar com as coisas que você gosta, com as pessoas da tua família, com os objetivos, os teus hobbies. Isso é muito importante. A próxima rotina é a rotina da reflexão. Você deita a cabeça no travesseiro, vai tomar uma ducha antes de dormir e pensa, cara, o que deu certo hoje? E o que deu errado hoje? E o que eu preciso melhorar? Se a gente pensar um pouquinho todos os dias, pessoal, um pouquinho todos os dias, a gente vai melhorar. Tem gente que vai para a academia 6 meses e não emagrece. Agora eu estou fazendo alguma coisa errada? Lógico que você está fazendo alguma coisa errada. Pare e pensa o que é o treino, é a alimentação, é a carga, é o descanso. Lógico que tem que estar fazendo alguma coisa errada. Porque se você não está chegando no objetivo que você quer, ou você está fazendo pouco, ou você está fazendo errado, gente. Uma seguidora falou assim para mim, gosto tanto do teu conteúdo, mas não vou deixar você, meu filho, escutar, porque às vezes você fala uns palavrões lá. O seu filho escuta? Escuta. Quantos anos ele tem? 13. 13? E escuta? Aí eu entendi que não é que escuta, é que a mãe escuta junto e traduz. Aí eu falei, a partir de hoje eu não falo mais palavrão. Então, cada mensagem que vocês falam, até você que tem a tatuagem do meu pai, ele inclusive não terminar a minha fala com essa tatuagem. Qual é o teu nome? Mara. Mara. A Mara tem uma tatuagem no braço igual a minha. A mesma tatuagem dela é minha. E ela aqui deixou claro, eu já fiz a tatuagem antes de vir para aqui. Essa tatuagem é o seguinte. Meu pai faleceu há 10 anos. Agora em março vai fazer 10 anos que ele faleceu. E a última coisa que ele falou, antes dele falecer, a última coisa que eu ouvi do meu pai é o que está tatuado aqui no meu braço. Ele queria falar assim, filho, eu estou morrendo, filho, eu te amo, o filho, me ajuda. Meu pai estava falecendo e ele escolheu me dizer uma coisa antes de eu me tornar um Jojo. Ele falou assim, pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém dos seus resultados. E aí 6 horas depois eu enterrei meu pai. Ele deixou claro em mim a autorresponsabilidade, não culpar ninguém, não ser vítima, não ter autocomiseração, não ter pena de mim, não ter pena de si próprio. Eu escolhi fazer o que eu queria, eu escolhi estar nessa empresa, ninguém colocou uma faca no meu pescoço, eu vou fazer acontecer, se eu ganhar, várias pessoas ganham, se eu perder, várias pessoas perdem também, eu vou trabalhar por mim, eu vou trabalhar pelos meus, se eu não tiver um porquê claro, eu vou ter um porquê claro, então todos os dias o que sair da minha boca vai ser só para contribuir com as pessoas. Não falo mal dos outros, só contribuo. E se eu tiver como ajudar as pessoas, eu ajudo também. E isso foi muito claro para mim há 10 anos atrás, e a internet mostrou disso. Então, primeiro você decide quem você quer ser e onde você quer chegar. Em segundo, o universo, ele se organiza e te ajuda. O primeiro passo, galera, é sempre nosso. Nem da tua mãe, nem do teu pai, nem do teu filho, nem de Deus. Se você acredita em Deus. Se você acredita em Deus, então coloca o pé e Deus coloca o chão. Mas primeiro é você. Você dá o primeiro passo. Obrigado por estar aqui. É uma honra estar aqui. Parabéns pela tua liderança e contem comigo. Obrigado, gente.